Receitas Discípulo Net 2. E a receita de hoje é suco natural de laranja com beterraba. Suco natural de laranja com beterraba. Muito simples e saudável, hein? Vamos para os ingredientes. É muito fácil de fazer. Uma beterraba, 4 laranjas pera, 300 ml de água bem gelada, açúcar ou adoçante a gosto e 5 cubinhos de gelo. Uma beterraba, 4 laranjas peras, 300 ml de água bem gelada, açúcar ou adoçante e 5 cubinhos de gelo. Muito fácil de fazer. E uma observação, essas 4 laranjas, você vai espremer e extrair o suco dessas laranjas e cortar a beterraba em cubinhos, tá? E pode ser com casca, não precisa tirar a casca, lave bem. Então vamos para o preparo. No liquidificador, você vai colocar os ingredientes. A beterraba, primeiramente a beterraba. E a beterraba é muito bom para anemia, tá? Faz muito bem para a saúde, tá? Então, você vai colocar a beterraba, né? Que foi uma beterraba cortada com casca, tá? Não precisa tirar a casca, só que tem que lavar bem, tá bom? E depois, você vai colocar o suco concentrado da laranja, tá? E a laranja, ela é rica em vitamina C. Ela é uma fruta que hidrata. Por quê? Porque ela é composta da sua maior parte de líquido. E contém cálcio, magnésio e é bom também para digestão. Então, é algo saudável. Aí você vai estar colocando a água, que é 300 ml de água. Não se esqueça, 300 ml de água bem gelada. Você vai observar que eu não coloquei o açúcar e não coloquei o gelo. Mas isso é opcional, tá? Eu fiz sem açúcar. Por quê? Porque a beterraba, ela é adocicada. Então, eu não coloquei açúcar. Mas se você achar que precisa do açúcar, você pode colocar, não tem problema nenhum, adoçante. Se você quiser acrescentar gelo também. Mas deixa para acrescentar o gelo depois, no final, tá? Por quê? Depois que bater no liquidificador esses ingredientes, você ainda vai ter que passar por mais um processo, mais um procedimento, que é de coar, tá bom? Vai ter que peneirar, vai ter que coar o suco. Aí sim, depois, aí você poderá saborear esse suco delicioso, um suco natural, saudável, que combate a anemia, né? E também que contém vitamina C por causa da laranja e hidrata. Algo bem saudável. Aí depois que você bateu, aí você vai coar, né? E você vai ver o procedimento aí, só para você ter uma ideia como que é. Tá vendo como é que fica? Fica nessa consistência aí que você tá vendo no seu vídeo. Aí você vai coar, tá bom? Você vai coar. E depois que você coar, você vai... aí você já pode tomar, tá bom? Aí já tá prontinho. Aí, e é algo assim que é bom você criar esse hábito de ingerir líquido, coisas saudáveis, né? Olha só o resultado como é que fica. Ó, fica esse resultado aí, tá vendo? No seu vídeo, olha só. E fica muito gostoso, muito saboroso. E tem pessoas que falam assim, ai, mas, né, queria uma certa... Ah, mas beterraba, porque, poxa, beterraba com laranja, não é mais missionária, imagina. Na hora, fica uma coisa assim, a gente pensa até que... Mas depois que você prova, você vai ver que não é nada daquilo, realmente fica gostoso. E tudo é uma questão de hábito. Sabe por quê? A mídia, ela incentiva a gente a se alimentar erradamente. Erradamente. Que não tem nutrientes, né? Refrigerantes, consumir alimentos que não produzem, que não tem nenhum nutriente.
Então é algo que nós devemos nos educar nisso. Não que não vai beber um refrigerante, não que não vai uma batata frita, né? É gostoso, eu gosto de batata frita, eu gosto de pizza, né? Muito bom. Só que é bom, não é uma coisa assim, com muita frequência, né? Mas intercalar, colocar coisas saudáveis. É muito bom isso para o nosso organismo, porque o nosso organismo precisa de vitamina, de frutas, do líquido, principalmente da água, que é muito saudável. Então, eu espero que você tenha gostado deste suco natural de laranja, né, com beterraba. Muito fácil, muito simples de fazer, uma receita caseira e feita com muito amor. E como a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar uma palavra que se encontra em Filipenses, né? Paulo escreveu ao povo de Filipos, lá no capítulo 4, do versículo 6. Capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Repetindo, não estejais inquietos, ou seja, ansiosos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. Palavra abençoada essa que o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses. E quando ele diz assim, não estejais inquietos, porque nós temos visto hoje que a ansiedade, a inquietação diante das circunstâncias da vida, diante das situações que surgem para nos afrontar, para nos assustar, para nos preocupar, né? São coisas que vêm, né, notícias, situações no nosso dia a dia, no lar mesmo, na família, com a esposa, com os filhos, no trabalho. Quer dizer, então, aqui Paulo está falando assim, não fica inquieto, não fica preocupado, não fica ansioso, não. Não fica assim, não fica sofrendo por antecipação, não. Não cria isso no seu coração, não deixa isso brotar no seu coração. Não estejais inquieto por coisa alguma. Aí ele dá continuidade dizendo assim, antes, né? Aí ele fala assim, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, né? Diante do Senhor, aquilo que está te preocupando, aquilo que está te incomodando, de que você possa falar com Deus. É falar com Deus, oração é conversar, né? Você pode estar na cozinha fazendo ali, né, o café da manhã, o seu almoço, a sua janta, arrumando a casa, e ali você pode estar conversando com o Senhor. Né? Porque muitas vezes a pessoa associa a questão da oração a algo muito religioso. Não, para mim poder orar, primeiro eu tenho que estar no meu quarto. Não que não tenha, que o Senhor Jesus ensinou sobre a oração do Pai Nosso. Mas o Senhor vai ouvir a sua oração se você estiver lavando a louça, porque muitas vezes o dia é muito corrido. E se você for procurar um tempo, muitas vezes você não consegue esse tempo para colocar as suas petições diante do Senhor. E ali lavando a louça, fazendo a comida, varrendo a casa, ou no trabalho, mas você ligado em sintonia com Deus e falando com o Senhor, e colocando, expondo diante dele aquilo que tem te inquietado, aquilo que tem te trazido ansiedade, aquilo que tem angustiado o teu coração. E Deus, ele está pronto para ouvir, e ele está pronto para responder, e ele está pronto para te dar direção, direcionamento diante dessa situação, diante desse problema. E nós vemos aqui que ele fala assim, tudo, né? Algumas coisas não, fala tudo para Deus, tudo aquilo que está te incomodando, até que você está triste, Senhor, estou triste. Você está se sentindo fraco? Senhor, estou fraca. Está te sentindo desanimada? Fala para Deus, eu estou desanimada. Senhor, eu não sei como fazer. Nessa situação, muitas vezes um conflito, uma discussão, algo que você, né, houve um desentendimento, né, com você, com seu esposo, não sei, mas você não está sabendo, né, e Deus vai te orientar, Deus vai te direcionar, e Deus vai estar te abençoando na sua vida conjugal, vai estar te abençoando na criação, na educação, porque não é fácil. No dia que nós estamos vivendo, educar filhos não tem sido fácil, porque a televisão, a mídia está querendo deseducar, né? Quer dizer, está querendo desvirtuar, tirar da direção certa. Então, e muitas vezes você, né, por causa da agitação do dia a dia e teu tempo, né,
para os filhos tem sido assim, para poder dar aquela atenção de poder conversar, de poder direcionar. Né? E muitas vezes você chega, senta e conversa, mas tem principalmente os adolescentes, né? essa faixa etária, jovens, né? Quando a questão de uma pessoa mais velha, dos pais, né? De orientar, eles criam uma certa resistência. Não, isso é um papo careta, isso aí está ultrapassado. Mas Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria para você orientar, para você instruir, né? Os seus filhos no caminho que deve andar. Né, para tomar cuidado com as más influências, porque infelizmente existe as más influências, né, que levam para caminhos que são caminhos tristes, né, como nós temos visto aí, muitas vezes até questão de drogas e outras coisas mais, né, então você tem que estar ali sempre, né, pedindo, orando a Deus, pedindo o direcionamento de Deus, como educar, como instruir, né, para que possa crescer crianças saudáveis, não só no sentido físico, não só no sentido profissional, né, que tem pais que investem mesmo nos filhos, né, de querer um futuro melhor, de querer, né, de se formar, de fazer uma faculdade, né, de conquistar o seu espaço nessa área profissional, mas principalmente a parte espiritual, que é fundamental, né? E quando o Senhor diz aqui, oração e súplicas com ação de graças. Em tudo, agradece a Deus. Sempre louvando a Deus. Senhor, obrigado pelo meu esposo. Senhor, obrigado pelos meus filhos. Senhor, obrigado pela refeição. Senhor, obrigado pela casa que o Senhor me deu para morar. Senhor, obrigado pelo carro, pelo trabalho, pela igreja qual congrego. Senhor, eu agradeço ao Senhor pelos amigos que o Senhor me deu, pela minha família, e sempre louvando a Deus por tudo. Dai graças a Deus por tudo, porque Deus é bom, Deus ele é maravilhoso. Então, que Deus possa te abençoar ricamente. E não se esqueça, ore, inscreva-se e divulgue o nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz e até a próxima.